Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. É uma alegria ter a sua companhia. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Encontramos muitas histórias aqui. A primeira delas é Cristo Jesus indo em sua terra natal e ali não recebendo honra alguma. As pessoas não conseguiam entender como é que Cristo Jesus, filho de José e de Maria, poderia ter se tornado este grande mestre. A segunda história é Cristo Jesus enviando os seus 12 apóstolos. A terceira história é a decapitação de João Batista. E por fim temos duas histórias emblemáticas. Cristo Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes e logo na sequência Cristo Jesus anda sobre as águas. Quero te convidar então a ler comigo estes dois movimentos. O primeiro deles, a primeira multiplicação de pães e peixes. Versículo 34. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Cristo Jesus se compadece dessa multidão, não quer despedi-la e aproveita aquele momento para ensinar o máximo possível. O fim do dia vai chegando e os discípulos estão incomodados com a presença daquela multidão porque eles precisavam se alimentar e por ser um lugar deserto não havia lugar próximo para adquirir alimento. Aqueles homens pedem então para que Jesus despeça a multidão, mas a informação que recebem de Jesus é que eles deveriam providenciar o alimento para aquele povo. Naquela hora, um dos discípulos fala que era necessário pelo menos 200 denários, mas deveria gastar todo esse dinheiro para alimentar esta multidão. A resposta de Jesus é: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E a resposta são 5 pães e 2 peixes. O que é que nós aprendemos neste enredo narrado pelo evangelista Marcos? Cristo Jesus é aquele que não apenas nos ensina a caminhada, mas ele supre as nossas necessidades. É ele que nos dá o pão nosso de cada dia. Por isso, quando eu e você somos desafiados a pregar o Evangelho, precisamos entender que temos sim também um papel social. Cristo Jesus confrontou aqueles discípulos dizendo que era papel deles alimentar a multidão. E a igreja do Senhor Jesus é aquela que cuida do órfão e da viúva, aquela que supre as demandas de uma sociedade onde o Estado não consegue atender ou alcançar. Eu creio do fundo do meu coração que 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor são suficientes para prover alimento para todos aqueles que necessitam. É por isso que Cristo Jesus pediu para que aqueles pães fossem colocados em suas mãos. Nas mãos dos discípulos não seria suficiente. Talvez seja por isso que a igreja às vezes seja tão inoperante, porque ela quer fazer na força do seu braço. Mas nós precisamos entregar aquele recurso que temos nas mãos do Senhor, na certeza de que Ele faz multiplicar. E a igreja, então, pode assistir aqueles que são necessitados. Depois desse movimento, Cristo Jesus despede os seus discípulos, pedindo para que eles passem para outra margem, entrem no barco. E ele, então, vai despedir as multidões e subir ao monte para orar. Quando é de madrugada, Cristo Jesus se depara, então, com os seus discípulos sendo fustigados, então, pelas ondas e os fortes ventos. Eles estavam, tarde da noite, já cansados de remar, mas então Cristo Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Eles tomam um susto, pensam então que é um fantasma, e a palavra do Senhor é sempre: não tenham medo, coragem, sou eu. Sabe, meu amado irmão e irmã que nos acompanha aqui nesta jornada, diante das tempestades da vida, você pode ter certeza de uma coisa: Cristo Jesus vem sempre nos socorrer. Por mais que as nossas forças se acabem, por mais que pareça que é o fim, Ele chega no momento derradeiro e nos surpreende. A palavra do Senhor para os nossos dias hoje é: coragem, sou eu. Ele está agindo em nosso favor. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai bondoso e querido, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra e aprender mais de Ti. Ó Deus, nos ajuda a confiarmos no Senhor como Deus Jeová Jireh, o Deus de provisão. Nos ajuda a confiar em Ti como Deus que supre as nossas demandas, que acalma as tempestades, que vem sempre ao nosso socorro.
Abençoa os teus servos e servas nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até amanhã, às 21h30. Deus abençoe.